Tá pensando. Foi? Foi. Ah, beleza, ó. Seguinte, onde é que parou mesmo? Volta do... Período junino. Junino. Teve que voltar para Portugal por causa da Revolução do Porto, que restabeleceu o domínio português em Portugal. Chamaram a corte de volta, que eles são reis de lá, né? E aí o rei, para também não deixar as coisas bagunçadas, deixou o filho dele aqui, o Dom Pedro I. Esse aí foi para ele conhecido como Primeiro Reinado. O que é importante saber do Primeiro Reinado do início? É que o Dom Pedro I ele era bastante desastrado politicamente. Ele não tinha muito interesse em governar, o negócio dele era sair com um monte de mulher e beber. Então não foi um governo muito bom da parte dele. Foi nesse período que foi declarada a independência do Brasil, embora essa independência seja questionável em certo ponto, porque o Brasil continuou tendo uma dependência muito grande de Portugal. Inclusive o líder do país era o filho do rei de Portugal, era Dom Pedro I. Então era uma independência mais ou menos. Como se fez? A instabilidade política. Não, é Dom Pedro I, menino, não é Dom... Não é o outro não. É Dom Pedro não é o outro não. Não é o outro, não é o outro, não. Não é o outro não. Como é? O outro que É o filho desse aí. Que é O uma criança. Dom João VI era quem tava. Ele deixou o filho dele, que é o Dom Pedro I. Quem é aquele que é com 14 anos? É Dom O Pedro segundo. II. Viu? é o outro. Esse aí é que fez a novela com a meninazinha. É mesmo, é Caio verdade. Castro, esse É aí. verdade, é verdade. Eu lembro. Caio Castro. É, Meu Deus do céu. Eu tô lamentável. eu acho essa não. Então, foi um período de instabilidade política, justamente porque ele não tinha esse interesse todo em governar e ele não era preparado para a política, diferente do Dom Pedro II, que foi um menino que ele passou a infância dele, a adolescência toda estudando como governar e tal. Ele foi muito bem preparado para isso. O Dom Pedro I não. E o que é importante do governo dele? A Constituição de 1824, que querendo ou não foi um marco, só que apesar de ter muitas demandas republicanas por parte dos políticos brasileiros na época, eles queriam uma monarquia parlamentarista, ou seja, onde os deputados ali tivessem mais, não era nem deputados que chamavam, mas os políticos tivessem, a corte tivesse uma maior participação e o rei, o poder dele fosse mais limitado. Os parlamentares iam ter mais poder e o poder do rei seria mais limitado, isso é o que eles queriam. E o rei Dom Pedro I, ele fez de um jeito que parecia que ia ser assim, mas era mentira. Por quê? Porque essa Constituição também ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque o voto era só para quem tinha até determinados hectares de mandioca. Ou seja, ele via o tanto de terra que a pessoa tinha para plantar mandioca e baseado nisso ele decidia se a pessoa podia votar ou não. É uma espécie de voto censitário. O que é voto censitário? É quando você limita o poder de voto para as pessoas que estão a partir de uma certa renda, entendeu? Então só votam os mais favorecidos economicamente. Você delimitar pelos hectares de mandioca é uma espécie de voto censitário, porque você está limitando a quem é grande propriedade de terra para votar. E ao mesmo tempo que ele dava algum poder ao parlamento, ele instituiu uma coisa chamada poder moderador. Ou seja, o parlamento pode decidir o que quiser, mas no final a decisão passa pelo rei para ele dizer se aprova ou não. Ou seja, no final o rei tem a última palavra. O parlamento está lá só de enfeite. O rei quem realmente manda. Durante esse período a revolta mais famosa foi a chamada Confederação do Equador. Ei, teve um negócio, eu não sei se foi aí, mas eu lembro que teve não sei o que adicional. Ato adicional? O ato adicional se eu não me engano é na regência. Mas é regência, acho que é regência. Já eu falo dele, calma aí. É que o ato adicional acho que é regência. Só para terminar aqui,
Confederação do Equador, aconteceu em Pernambuco. Era uma revolta, os pernambucanos já tinham tido tentativa de revolta antes, no período do Brasil como colônia, e agora eles estavam muito insatisfeitos com o governo do Dom Pedro I. O líder dessa revolta em Pernambuco era o Frei Caneca, e o povo gostava muito dele porque ele era um padre, né? Esses líderes religiosos sempre têm muito o apoio do povo. E o rei, o Dom Pedro I, reprimiu essa revolta com a ajuda da Inglaterra. Como sempre, Portugal unido com a Inglaterra. No entanto, essa Confederação do Equador acabou sendo também algo que prejudicou muito o governo do Dom Pedro I, porque essa ajuda inglesa aqui não foi de graça. Ele teve que pagar a Inglaterra para ter esse apoio militar para esmagar a Confederação do Equador. Outra coisa que prejudicou muito o governo de Dom Pedro I foi ele ter entrado na Guerra da Cisplatina. Cisplatina é o território que hoje é o Uruguai. Assinem a frequência da que veio hoje, por favor. Não precisa ser agora, tá? Mas não sai sem assinar. Eu ainda tô doido. Começou hoje isso aí. Pois é, 2 meses. Falta uma semana. Não era assim no meu tempo, diferente. Como é o que é a Confederação da Equador? Foi uma revolta que aconteceu durante o governo de Dom Pedro I. Eles estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro I, lá na província de Pernambuco. O rei reprimiu essa revolta com a ajuda da Inglaterra, só que ele gastou dinheiro para isso. E o principal líder dessa revolta era o Frei Caneca, que foi executado. Isso fez com que a coroa portuguesa gastasse muito dinheiro, o que nunca é algo popular quando você gasta dinheiro para matar uma parte do povo do seu país. Nunca dá certo. A Guerra da Cisplatina. A Cisplatina é o território que hoje é o Uruguai. Antes, nesse período, ele era parte do Brasil. O Dom Pedro I gastou muitos recursos para tentar manter a Cisplatina como parte do Brasil, mas os uruguaios realmente estavam determinados em ter a independência do seu território. E a Argentina também entrou nesse conflito, querendo ter o domínio da Cisplatina, né? A Argentina queria o Uruguai para ela. Só que acabou a Inglaterra chegando como mediadora do conflito e disse: não vai ficar nem com o Brasil nem com a Inglaterra, vai ser um país independente. Quem que fez isso? Inglaterra. Hoje Isso enquanto o nome Uruguai. Se tornou Uruguai. a Inglaterra não estava ajudando aí não, né? Era só na Confederação. Não, ela ajudou aqui, sob medida de pagamento. Aqui ela interviu mais como para solucionar o conflito, entendeu? Ela não ficou do lado do Brasil para dizer, o território é brasileiro, vou ficar do lado da Argentina. Não, ela disse, para encerrar o conflito, fica-se como sendo um país independente. Diante de toda todos esses eventos que enfraqueceram o reinado de Dom Pedro I, ele acabou por abdicar do trono brasileiro e voltou para Portugal. Na teoria, o seu filho, o Dom Pedro II, ia ficar como rei, mas ele ainda era menor de idade, então se iniciou nesse período o período regencial. Aí, eu vou ter que me lembrar o que era o ato tradicional. Qual foi a divisão mesmo? Teve a trina. Teve a regência trina e a regência una. O período regencial era o filho do Dom Pedro I. Não, o período regencial são regentes que são políticos ali que ficam governando o Brasil enquanto o menino ainda é menor de idade, entendeu? É como se saísse o presidente e ficasse o vice enquanto não chegou a eleição. Era Dom Pedro II, né, no caso? O filho era, mas ele período regencial, ele não governa ainda. Ele é menor de idade. Era regentes que governavam o país enquanto Dom Pedro II era menor de idade. Seguinte, regência trina não é tão importante. O que é mais importante é a regência do feijão. Na verdade, o que é mais importante na parte de período regencial
é esse eterno conflito entre conservadores e liberais, que assim, os parlamentares brasileiros eram divididos em dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Na teoria, o Partido Conservador, ele seria algo mais pró-rei, a favor de que o rei tivesse mais poder, enquanto os liberais seriam algo mais em favor do parlamento e mais liberdade política com menos poder para o rei. Isso na teoria. Na prática, os conservadores liberais eram muito parecidos. Eles não tinham tanta diferença assim. Eles eram todos a favor de que a coisa continuasse como estava, entendeu? O ato adicional foi basicamente uma tentativa da regência trina, quando a regência tinha 3 governantes, de favorecer instituir políticas que apaziguassem o conflito entre conservadores e liberais. Era basicamente uma tentativa de apaziguar esse conflito aqui. Mas isso não é tão importante. O importante é saber que esses dois grupos estavam disputando pelo poder, embora não fossem tão diferentes politicamente. E a revolta que tu falou, da revolta dos malês e as outras, acredito que a mais importante seja a revolta farroupilha, que foi do Rio Grande do Sul. Por que essa revolta é Explica bem de novo pra gente fechar a camisa. Não, é que durante o período da regência, o parlamento era dividido entre liberais e conservadores. Tinha um partido conservador e um partido liberal. E na teoria, o partido conservador, ele seria mais a favor de mais poder para o rei e uma manutenção das coisas como elas eram, entendeu? Conservar. Os liberais seriam a favor de mais liberdade política, que o parlamento tivesse mais poder e o rei tivesse menos poder. Por isso que é liberal, entendeu? Não, tinha a Trinamuna e a Feijó? O Feijó foi regente uno, né? Porque ele foi regente só ele. Só que isso é na teoria, a diferença deles. Na prática, eles eram todos meio a favor de que a coisa continuasse como estava, entendeu? Isso é importante porque se cair embora não tenha visto nenhuma questão sobre conservadores e liberais, porque acho que o período regencial praticamente não vi questão de período regencial. Mas se cair, pode cair alguma coisa sobre como, que tinha uma frase na época que dizia nada mais liberal que um conservador no poder, e se tiver uma frase dessa, tu vai dizer que é porque eles não eram tão diferentes. Embora na teoria eles fossem diferentes, na prática eles não eram diferentes. Eles queriam a conservação do regime. Por que a revolta farroupilha é tida como mais importante que as outras? Porque foi a única que teve algum grau de sucesso. Todas as revoltas regenciais na época aconteceram muitas. Por quê? Porque o governo central estava fragilizado. Pensa, um Brasil que todo o tempo tinha tido um rei ou um governante central que governava tudo, agora estava sendo governado pelos regentes, por uns caras que, querendo ou não eram vistos como figuras legítimas por muitas pessoas. E eles, não sendo vistos assim, então, as províncias sentiam que ali elas tinham uma oportunidade de serem independentes em relação ao governo central, entendeu? Então as províncias viam naquela falta de poder do rei uma oportunidade para se separarem, se tornarem independentes. Alguma dúvida? Sim. Entendi. Alguma dúvida? Sim. A revolta farroupilha foi do Rio Grande do Sul. E enquanto todas foram brutalmente esmagadas e não tiveram os seus pedidos ouvidos, a revolta do Rio Grande do Sul foi tão grande e continuou por tanto tempo e deu tanto prejuízo para o governo central, que o governo central não conseguiu reprimir ela de maneira militar como ela tinha reprimido as outras. Eles tiveram que negociar com os revoltosos. E aí nisso, à época, eles atenderam alguns dos pedidos do Rio Grande do Sul, no caso. Pedidos que tiravam em torno de mais independência para a província, entendeu? Não que a província ia se tornar independente, ia se separar do Brasil, mas era dado a ela mais autonomia, como uma forma de negociar para que eles continuassem no Brasil e que o conflito cessasse. Então é por isso que a farroupilha é mais importante, porque ela teve algum grau de sucesso. O governo central teve que ouvir os revoltosos nesse caso e fazer algumas concessões a eles. Beleza? Tudo bem? Agora sim.
Segundo reinado. Segundo reinado é o seguinte. Pensa que, diante de todas essas revoltas, os regentes começaram a ver, o parlamento começou a ver, que esse sistema regencial não estava dando conta. As províncias estavam se revoltando, o governo não estava conseguindo manter o controle do território brasileiro, e eles pensaram assim, não, o jeito vai ser antecipar a chegada do rei, porque aí a gente acalma as coisas, as províncias se acalmam. Então foi dado o chamado golpe da maioridade. O Dom Pedro II ainda não tinha idade para assumir, mas falsearam um documento para fazer de maneira que o rei chegasse aos 18 antes de chegar aos 18. Então ele assumiu ainda menor de idade. O governo do Dom Pedro II, diferentemente do governo do Dom Pedro I, foi marcado por uma estabilidade política durante muito tempo. Por quê? Porque o Dom Pedro II foi, durante toda a infância dele, toda a juventude dele, preparado para governar. Então ele tinha muita noção de como manter as coisas sob controle. Nisso ele instituiu uma coisa chamada parlamentarismo à brasileira. Isso era uma maneira inteligente dele agradar os conservadores e os liberais no parlamento, dar mais poder ao parlamento, ao mesmo tempo que ele mantinha o poder dele. Por que isso é chamado de parlamentarismo brasileiro? Porque ao mesmo tempo que o rei declara que agora a monarquia dele é parlamentar, ou seja, agora existe o primeiro-ministro, agora os próprios parlamentares é quem elegem esse primeiro-ministro. E assim, qual país tem uma monarquia parlamentar hoje em dia? A mais famosa? É a Inglaterra. A Inglaterra, a rainha, ela existe como uma figura mais simbólica do que de poder político. Quem manda de fato na Inglaterra é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. O povo elege os deputados, os parlamentares, e esses parlamentares elegem o primeiro-ministro. O Dom Pedro II fez tipo isso, só que ao mesmo tempo que ele dava poder para o parlamento para eleger o primeiro-ministro, ele mantinha uma coisa chamada poder moderador. Ou seja, o parlamento estava lá, tinha primeiro-ministro, podia decidir o que quisesse, mas isso ainda passava pelo rei. Ou seja, se o rei não autorizasse a decisão que o primeiro-ministro tomou, que o parlamento tomou, ele anulou a decisão, tranquilamente. Então a composição política era o primeiro-ministro, né? A composição política que eu botei aqui é que ele fez de uma maneira que agradasse o parlamento, entendeu? Essa coisa de declarar o Brasil uma monarquia parlamentar foi para agradar, foi para compor politicamente, foi para agradar os grupos de parlamentares, os conservadores e os liberais. Porque assim ele mantinha todo mundo feliz, digamos assim, e mantinha o poder dele. Quais foram os fatores que fizeram o Dom Pedro II começar a declinar no seu governo? A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o seguinte: o Paraguai nesse período ele estava crescendo em questão de indústria e em questão de comércio. Estava se tornando um país mais poderoso. Tinha um líder que era um ditador, que governava um país chamado Solano Lopes. E ele começou a ser visto, o Solano Lopes e o Paraguai, eles começaram a ser vistos como ameaças para o poder brasileiro. Porque o Brasil, desde muito tempo, ele foi o país mais poderoso da América Latina. Ele sempre foi um país de grande extensão territorial e de grande poder militar em relação aos outros. A Argentina, por exemplo, sempre foi muito mais fraca do que o Brasil militarmente e economicamente. O Uruguai também tinha sido independente há pouco tempo, inclusive. Então o Brasil se via ameaçado por esse crescimento do Paraguai. E aí o Dom Pedro II decidiu, posteriormente, se unir com a Argentina e com o Uruguai para atacar o Paraguai. O problema é o seguinte: assim como o país era mais poderoso que a Argentina e que o Uruguai, ele também gastou muito mais na guerra
do que os outros. Nossa, Então o Brasil ele gastou muitos recursos nessa guerra, porque o Uruguai realmente resistiu durante um longo período sob a ditadura do Solano. O que acontece? Dentro dessa guerra do Paraguai tiveram alguns fatores particulares. Por exemplo, muitas vezes, como o Brasil foi cada vez mais precisando de soldados para essa guerra. Tu repete bem a composição política e o poder moderador que por favor. É que é o seguinte, o rei, o Dom Pedro II, declarou a monarquia brasileira como uma monarquia parlamentarista. Ou seja, o parlamento tinha poder para eleger o primeiro-ministro, que seria, na teoria, a figura que ia deter o verdadeiro poder político do país. Na teoria. Por que na teoria? Porque na prática o rei continuava, Dom Pedro II continuava com o poder moderador. Ou seja, qualquer coisa que o parlamento decidisse, que o primeiro-ministro decidisse, o rei ainda podia autorizar ou desautorizar. Tudo bem? Sim, voltando à Guerra do Paraguai. O Brasil precisava convocar soldados. Muitas vezes os caras ricos, né, que tinham escravos, eles não queriam ir para a guerra, corriam o risco de morrer lá no Paraguai. E o que eles faziam? Eles botavam os escravos deles para ir no lugar deles. Qual foi o problema disso? Problema, no caso, por Dom Pedro II. Foi que os militares, o setor militar do país, começou a ver os escravos como seus iguais, entendeu? Passou a não haver mais aquela ideia de que o escravo é nosso inferior. Por quê? Porque muitas vezes esses militares brasileiros estavam lutando lado a lado com o escravo ali, entende? Muitas vezes o cara estava tomando bala junto com o escravo salvava ele, eles eram companheiros ali, entende? Então isso criou muito uma ideia anti-escravista dentro do setor militar. E o Dom Pedro II nunca foi... Reza a lenda, tem historiadores que dizem que ele, no íntimo dele, era contra a escravidão, que ele, pelos ideais iluministas dele, mas ele nunca fez nenhum movimento Explícito disso. em favor, contra. Ele não tinha coragem para bater de frente com os proprietários de escravos, né? Só foi fazer isso muito no final ali, como uma tentativa de se salvar. Então, a Guerra do Paraguai fez o Dom Pedro II declinar no poder porque o Paraguai era uma ameaça por estar crescendo economicamente. Não, calma. É porque é o seguinte, ele começou a Guerra do Paraguai por causa disso, porque o Paraguai estava crescendo como economia e o Brasil estava se sentindo ameaçado por isso. Entende? Calma aí, qual foi o objetivo da Guerra do Paraguai? Foi tirar o poder econômico do Paraguai. O Paraguai está crescendo, a gente tem que derrubar, entendeu? Porque o Brasil tem que continuar como o país mais poderoso. Essa questão dos escravos que eu falei, deles passarem a ser vistos como iguais dentro do meio militar, é só um dos fatores. Outros dos fatores é o gasto mesmo. Quando você entra em guerra, o governo tem que gastar muitos e muitos recursos para continuar naquela guerra e para vencer aquela guerra. E quando um governo gasta muito com guerra, via de regra, a popularidade dele acaba caindo. Porque é dinheiro que está sendo investido para destruir outro país em vez de estar sendo investido no próprio país. Isso foi outro dos motivos pelos quais a Guerra do Paraguai auxiliou para a queda do Dom Pedro II. Um grande investimento econômico nesse conflito. O Brasil investiu muito, então, né? Isso. Na guerra. A guerra. Por último, um último fator relacionado à Guerra do Paraguai que fez com que o poder do Dom Pedro II passasse a ser questionado foi que lembra que o Brasil se uniu com a Argentina e com o Uruguai para derrubar o Paraguai? Embora o Brasil tenha sido o que gastou mais nisso. Os soldados brasileiros, eles
entravam em contato com esses outros países, Argentina, Uruguai, e esses países à época já eram repúblicas. Então, os militares brasileiros, eles passavam a ter contato com repúblicas. Eles pensavam, é muito melhor para a gente, no setor militar, viver numa república do que viver num regime monárquico. Porque numa república nós, no setor militar, podemos ter mais poder, como é aqui nesses outros países, Argentina e Uruguai. Então, o contato dos militares brasileiros com os ideais republicanos também fez com que eles se tornassem mais avessos ao Dom Pedro II. Entendeu? Tudo bem? Então vamos, se a gente tiver que elencar 3 fatores da Guerra Fria que fizeram com que o poder do Dom Pedro II declinasse. Adesão dos ideais anti-escravistas pelos militares, contato com os ideais republicanos por parte dos militares e gastos excessivos da coroa com a Guerra do Paraguai. Repete. Militares se tornaram anti-escravistas. Militares se tornam anti-escravistas devido a estarem lutando ao lado dos escravos na guerra. Ok. Anti-escravistas. Contato dos militares com os ideais republicanos da Argentina e do Uruguai. Tato. Dos militares com os ideais republicanos. Desde a primeira parte, tudo de E excessivos gastos da coroa. Os ideais republicanos eram o quê? Era na Argentina e no Uruguai. E excessivos gastos da coroa com o conflito. Para terminar. Conflito com a igreja. O rei Dom Pedro II ele era maçom, como o Dom Pedro I também era, e muitos dos líderes, muitos dos governantes eram ligados à maçonaria. E a essa época a igreja já tinha abolido os maçons dela. Já segundo a igreja, um cara que era maçom não era visto como um católico. E o Dom Pedro II é maçom. Além disso, o Dom Pedro II chegou a se zangar com um padre lá e condenou ele a trabalhos forçados e prendeu ele e tudo, e a igreja se zangou muito com isso aí que ele fez com o padre. Não é importante esses detalhes, é só saber que o rei perdeu o apoio da igreja. E tudo isso favoreceu para que os militares dessem o golpe da República para instituir a República no Brasil. E aí começa O golpe da República foram os militares, né? Foram os militares. E Militares para instituir a República. E a partir desse período já é República Velha já. Ave Maria. Pronto. Vocês querem fazer questão ou querem encerrar? Vocês sabem. Por mim, então,